Graças e paz a todos meus queridos irmãos que nos seguem já na rede social e também que são amantes da Escola Bíblica Dominical. Estamos com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A aula, portanto, amanhã que vos segue, tem por título Uma Lição de Humildade. Amados irmãos e amigos, esse é um assunto muito difícil de ser falado, mas mais ainda de ser praticado na prática. Eu diria que é um grande abismo entre a teoria e a prática, né? E esse abismo, ele se chama, há um grande abismo entre a sabedoria, melhor dizendo, e o conhecimento, que é a humildade. A humildade, né? O conhecimento muitas vezes ele incha, mas a humildade não. A humildade faz com que você reconheça a sua pequenez diante de tantas coisas que você não vai conseguir chegar lá, obtê-la, né? E aí você entende que não é maior do que ninguém, tá bom? Eu diria também que se fôssemos metade na prática, metade na prática do que na prática do que somos na teoria, seríamos bem melhores, bem melhores. Viu? Então, o tema da lição, a lição é número 8, amanhã é o dia 25 de maio de 2025, e a nossa lição tem por tema uma lição de humildade. Eu diria que é a maior lição de humildade que ser, né, que a gente pode dizer também humano, né, ainda que um Deus homem ou homem Deus, pode nos trazer, né, é de um Deus que ele, do Filho de Deus, que ele chega a lavar os pés dos homens, para que os homens lavem os pés uns dos outros. Então, o texto áureo da nossa lição nos diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Meus amados irmãos e amigos, a introdução da nossa lição nos diz assim: nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 de João, como estamos analisando a cada domingo um assunto no Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lavar pés. Eu diria que aqui a gente vai ver o Senhor servo, né? Servindo. Então, onde ele ensina através do seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Humilde. Pense em uma coisa difícil. Estamos vivendo numa era de muita ostentação, uma era onde as pessoas elas sempre querem ver as pessoas inferiores a elas. E Jesus nos dá um exemplo extraordinário, extraordinário. No primeiro tópico da lição nos diz assim: uma história real sobre a humildade. O lavar pés. A gente vai ver que nessa passagem aqui do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre humildade dentro do reino de Deus. Se você observar, o capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa. Olha bem. Quando Jesus celebrou a última ceia pascal, né, com seus discípulos. É interessante porque nesta ceia o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Se ela já é do Senhor, ela é santa, né? Um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, conferindo-lhe um significado único. Único. Veja bem, havia um costume no Oriente Médio de quando uma pessoa chegava na sua casa,
você pegava ali o seu servo, o seu escravo, tá bom? E ele lavaria os pés daquelas pessoas, né? Era o seu empregado. Então Jesus agora se torna como um empregado para nos dar um exemplo espiritual. E a coisa é muito séria, porque acabando a ceia, Jesus sempre, depois, sempre eles lavavam os pés, né, antes da ceia. E aí, acabando a ceia, Jesus não viu ninguém disponível a isso, o próprio Senhor Jesus, ele vai e faz esse gesto tão maravilhoso, tão glorioso, de um exemplo maior de humildade, para que a gente pudéssemos aprender com ele e fazer também. Porque discípulo é isso, é seguidor de Cristo, é seguir os passos dele, é um aprendiz. Então, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. A gente vai ver aqui no segundo subtópico o desenvolvimento da história. No capítulo 13, né? O mestre ele toma uma bacia com água. Parece um gesto tão insignificante. Parece um gesto tão irrelevante. Aí a pergunta é, Jesus instituiu essa tradição de lavar os pés uns dos outros? De maneira nenhuma. A instituição é a Santa Ceia do Senhor. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Fazer isso até que eu venha, né? Mas ele deu aquele exemplo no sentido espiritual do que deveria ser feito. Mas ao pegar, se a gente observar que tinha uma bacia, né, a água e uma toalha, ele levantou as pontas das suas vestes e atou-as. Obviamente havia mais de uma veste. A cintura, ele não ficou despido, né, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-os atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se, né? Se preparar para um serviço, para algo. Então, para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar pés. Veja bem, meus irmãos, se esse assunto aqui ele não se identifica totalmente com Filipenses capítulo 2, versículo 5 por diante, que vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele tinha consciência do que ele era, ele não estava fazendo isso inconsciente não, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se, assim como ele se despiu de glória, da glória, ele também agora pega essa toalha, né? E tira, se cinge para fazer este ato, né? Fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele sabia por que veio e para que veio. Ele não estava fazendo isso porque estava passando por uma fraqueza emocional. Não. Jesus estava consciente de quem era e o que era e para que veio. Estava próximo de acontecer aquilo que já estava determinado, né, pelo o autor da vida e pelo Senhor do universo. Então, ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas, né? Lembrando que tinha tido algumas discussões dos discípulos anteriores sobre quem seria maior no reino dos céus. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele pega aqui, ó, em Lucas, no capítulo de número 9, né? Lucas capítulo 9 e o versículo número 48 diz: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhe: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é que vai ser grande. É que vai ser grande. Certo?
Não é o maior que serve, mas é o menor. Amém? Então, o terceiro subtópico diz assim: a mudança de paradigma. Como anfitrião, aquela ceia após o encerramento dessa reunião única e tradicional surpreende os discípulos. O nosso Senhor começou a ensinar através do lavar pés, que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde, um simples gesto de pegar uma bacia. Mas você já imaginou, meus irmãos, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, agora se abaixa, pega uma toalha, pega uma bacia, pega água e vai lavar os pés de pecadores. Os discípulos falsos que estavam discutindo anteriormente sobre a questão de quem seria o maior do reino dos céus. Teve até uma outra discussão que eles estavam discutindo, pedindo ao Senhor para um sentar à sua direita e à outra esquerda. Não é verdade? E o Senhor disse que ele não era digno, eles não aguentariam tomar o cálice que ele tomaria. Amém? Então, ó, ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual. Tá? Por isso utilizou um gesto cotidiano. E a gente vai ver aqui, é evidente neste episódio, que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Se vocês são meus discípulos, vocês vão fazer o que eu vos disser, né? Não é só para olhar e ver, mas é para fazer, praticar. Então, isto é a grande dificuldade de muitos hoje. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do divino mestre, que era manso e humilde de coração. Mateus 11:29, aprendei de mim, porque sou brabo, sou temperamental, não, porque sou manso e humilde de coração. Amém? Então, a humildade é fundamental. A Bíblia vai dizer no grande sermão do Senhor do Monte, bem-aventurados os humildes, porque eles verão a Deus. Não é os arrogantes, os soberbos, mas é os humildes que verão a Deus. Né? É os humildes. A Bíblia diz que ele resiste o orgulhoso, mas o humilde não. A humilde ele dá graça, ele dá favor. Glória a Deus. Então, no segundo tópico da nossa lição, fala da humildade implica autoconhecimento. Veja bem, eu já falei alguma coisa, mas vou repetir, porque é um método pedagógico, para você gravar melhor no seu entendimento, no seu coração. No primeiro subtópico, no segundo ponto, diz: conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência, certo? Ele tinha plena consciência. Foi a consciência de quem ele era e da sua missão, escute bem, e destino que o capacitou a baixar-se e lavar os pés dos discípulos. Levantando da ceia, o Senhor tirou a vestimenta, né, de cima, depois cingiu-se com uma toalha, com um avental, tomando o lugar de um escravo, de um servo. Poderíamos dizer que seria uma das condições mais humilhantes. É o empregado da casa que, quando alguém chega, um hóspede chega, ele vai servir lavando os pés daquela pessoa, devido ao que? A poeira do deserto, sandálias abertas e sujeiras, né? E existia também o ato, também, muitas vezes, de se lavar e também de passar um óleo, dependendo da quentura também, um tempo muito quente, não é isso? Outra coisa que é interessante a gente lembrar e observar que isso aí era uma ação que muitas vezes os filhos faziam com os pais faziam com os filhos, mas na maioria das vezes o servo, o empregado da casa, né, fazia com aquela pessoa, quando chegava, o hóspede chegava, ele ia e lavava os pés. Foi o que o Senhor Jesus fez nitidamente. Então, poderíamos esperar esse episódio no Evangelho de Marcos, né? O Evangelho do servo perfeito. Mas o fato de estar no Evangelho do Filho de Deus o torna mais notável. E é bom lembrar que esse ato simbólico faz nos lembrar como o Senhor deixou os palácios, escute bem, de marfim lá em cima, né? Obviamente aqui é uma conjectura,
veio para este mundo como um servo e ministrou àqueles que ele criara. Veja bem, o Filho de Deus lavou os pés dos filhos dos homens, para que os filhos dos homens lavassem os pés uns dos outros. Isso é uma aula tremenda de humildade. É o Senhor servo. Ele disse, eu vim para servir, não foi para ser servido. Ainda que muitas vezes houve situações, mas ele veio para isso, a finalidade, o propósito maior, o objetivo maior. Então, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, ele tinha consciência plena do que era. Ele não estava fazendo inconsciente aquilo ali. Nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de senhor pelo de simples servo, de um doulos, né, no grego, um escravo, para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. E veja como é importante a humildade. Dessa forma, enquanto o orgulho e a soberba são pecados horríveis, né? Dessa forma é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldades em nos submeter aos outros, isso é uma grande verdade, e em nos humilhar frequentemente, preferindo nos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. E aí Jesus vai dizer que houvesse em nós, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, quem sabe na mente de Paulo não estava passando essa passagem aqui, quando ele escreveu isso, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Né? Ele vai dizer, eu vos dei o exemplo, capítulo 13, versículo 15. Eu vos dei fazer, eu vos dei o exemplo, fazei vós também. Então, o segundo subtópico do segundo ponto diz assim, o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino repleto de glória e poder que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana, como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele se tornou carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lavar pés, onde estava o Deus encarnado. Olha, veja bem, o Filho de Deus pega uma bacia com água, parece isso. Isso parece uma coisa realmente fora do comum. E é fora do comum, porque foi um momento único, de uma lição única, que serve para toda a nossa vida. Então, o Deus encarnado lavando os pés, não apenas o Filho de Deus, mas o próprio Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros, né? Quando a gente pensa aqui, observa aqui, ele vai dizer que a gente possa ver as pessoas como superiores a nós, não como inferiores. Dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural para nós. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Isso é uma grande verdade. Por isso, mesmo o apóstolo Paulo faz este apelo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? De servir, de humildade. Amém? Então, queridos, o terceiro subtópico vai falar o maior no reino de Deus. Eu já até adiantei alguma coisa, mas vamos repetir. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria o maior. É onde eu li, né? Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 22, em outro versículo, texto, não é o que eu li não. Lucas 22, e o verso de número, deixa eu ver aqui, 25 ou 27, que diz assim, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Amém? O versículo 24 diz, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes, o maior dentre vós
seja como menor, e quem governa como quem serve. Jesus estava sempre orientando, sempre explicando sobre isso, porque havia uma necessidade, como há necessidade hoje de se falar. É interessante que quando Jesus ele vai no versículo, deixa eu ver aqui, contudo ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade a Deus, né, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles. Veja bem, é interessante ver nessa passagem que a gente começa a observar quando Jesus vai lavar os pés, e ele vai lavar os pés de Pedro, né? E a gente vai ver que nesses países orientais, o uso das sandálias, como eu já falei, abertas, né, tornava necessário lavar os pés frequentemente. Era cortesia, né, comum de um hospedeiro, né, ter um escravo para lavar os pés dos seus convidados. E é interessante porque Jesus, você dá para se imaginar, se colocar um pouco ali no lugar de Jesus, sabendo que Judas o trairia, sabendo que Pedro o negaria por 3 vezes, mas mesmo assim estava disposto a lavar os pés deles. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. O texto vai mostrar que Pedro ficou abalado. Talvez eu e você ficaria. Senhor, lavar os meus pés? Que é isso? Eu vou lavar os teus pés, né? Não é diferente de quando aconteceu com João Batista. E apesar de Jesus dizer que não houve profeta maior do que João, a gente vai ver humildade em João. João vai dizer, Senhor, eu é que devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus diz, faça para que as escrituras se cumpram. Né? E Jesus depois mesmo vai falar, né, elogiando João como o maior profeta, porque foi aquele que abriu o caminho para o Filho de Deus trazer a sua mensagem ao mundo. A gente vai observar também que nessa tipificação de humildade, Moisés, quando foi chamado por Deus lá, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e em várias ações tipifica a questão do profeta que seria levantado semelhante a Moisés, que é Cristo, né? Que é superior a Moisés até. Mas em algumas ações tem uma semelhança muito grande. A gente vai ver que Moisés, ele disse, Senhor, eu nem sei falar. No capítulo 3 do livro de Êxodo, quando o Senhor aparece a ele no meio de uma sarça e faz o chamado ministerial dele para tirar o povo do Egito. E ele disse que não sabia falar. E o homem foi dotado de todas as línguas, de todas a cultura egípcia, né, que era a mais desenvolvida da época, do seu tempo. E aí a gente vai ver a humildade. Isaías fala do Senhor Jesus como servo humilde, né? E a gente vai ver isso na prática, aqui na prática. Então, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz, Senhor, de maneira nenhuma, nunca lavarás meus pés. Ou seja, nem na eternidade tu vai lavar meus pés. Só que Jesus é o Senhor, ainda que estivesse fazendo ali, dando um exemplo de servo, servindo os servos, né? O Senhor serve. Então, ele ficou abalado ao pensar no Senhor lavar os seus pés e expressou sua desaprovação de que alguém tão grande como o Senhor condescenderia a alguém tão digno como ele. Ver Deus na posição de um servo é perturbador isso, é verdade. Mas Jesus ensinou a Pedro que havia um significado espiritual no que ele estava fazendo. Lavar os pés ilustrava um tipo de lavagem espiritual. E ele vai explicar isso. Pedro sabia que o Senhor estava executando o ato físico, mas não entendia o significado espiritual. Ele o compreenderia logo, porém, porque o Senhor explicou, e o reconheceria por experiência quando mais tarde fosse restaurado ao Senhor, depois de negá-lo 3 vezes. Jesus vai dizer, Pedro, o que eu faço hoje tu não sabes agora, mas tu saberás depois. Não é isso? Se você for observar o texto de João, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, o que é que acontece, queridos irmãos? Ele justamente se perturba com isso, né? E ele quer impedir que Jesus faça isso. Pedro, ele ilustra, né, os extremos da natureza humana.
Ao mesmo tempo ele diz nunca, né? Pedro era azogado, Pedro era sincero e veemente, mas Pedro também ele tem esses de repente. Pedro ele tem um temperamento um pouco bem forte, né? E ele era de tomar atitude nas coisas. Então Pedro ilustra os extremos da natureza humana, na nossa natureza, né? Ele jurou que o Senhor nunca lavaria seus pés. Literalmente nunca. O Senhor respondeu a Pedro que sem essa lavagem o discípulo não poderia ter comunhão com ele, não tem partes comigo. O significado do lavar os pés é revelado agora. Enquanto os cristãos andam neste mundo, adquirem certa quantidade de contaminação, escuta conversas perversas, olha as coisas profanas, trabalha com homens ímpios e ouve de todas as coisas irreverentes, inevitavelmente mancha o crente. Isso nos faz lembrar que quando o Senhor vai dizer que ele já estava limpo, o coração, e só precisava lavar os pés, faz nos lembrar da doutrina da santificação. Já estamos regenerados, nossos pecados foram perdoados, mas todos os dias temos que estar nos santificando, tirando essa sujeira dos pés. E os pés falam de quê? Caminho que você está trilhando. É com os pés que a gente trilha o caminho, a conduta. Né? Caminho no hebraico é conduta. E os pés é que vai por esses caminhos. Como é que está a sua conduta? Como é que está a sua vida no sentido espiritual, de santificação? Ela inicia na salvação, na regeneração, ela continua, porque ela é algo que é um processo, né? Tem começo, meio e fim, e ela termina lá na glorificação, e aí estaremos para sempre numa santificação de um estado perfeito, tá? Então essa purificação é efetuada pela água da palavra. Se a gente for observar, enquanto lemos e estudamos a Bíblia, enquanto ouvimos a pregação, enquanto trocamos ideias uns com os outros, descobrimos que isso nos purifica das influências mais ao redor de nós. Em contrapartida, quanto mais negligenciarmos a Bíblia, mais essas influências podem permanecer na nossa mente e vida, sem causar grandes preocupação, negligenciando a vida de oração, da leitura da palavra de Deus, do louvor a Deus, da adoração ao Senhor. Então, olha, ele vai dizer que quando Jesus diz não tem partes comigo, não necessariamente está dizendo que Pedro não seria salvo. Porém, também pode chegar a essa questão pelo motivo de ele não queria dizer que Pedro perderia a salvação, mas que ele o levasse, que ele o lavasse, mas que a comunhão com o Senhor somente pode ser mantida pela ação contínua de purificação das Escrituras da nossa vida, desse relacionamento nosso com Deus. Então, aí Pedro sai de um extremo, vai para outro extremo totalmente diferente. Pedro foi para outro extremo e diz assim, no minuto antes, né, ele dizia nunca, agora ele disse lava-me inteiramente, né? Na volta do banho público, os pés ficariam sujos de novo. Ele não precisava de outro banho, mas precisava ter os pés lavados. É isso que Jesus vai mostrar para ele, tá? Quem já se banhou, Jesus vai dizer, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Mas tem um detalhe que ele vai dizer aqui. Há uma diferença entre o banho, né? E a bacia. O banho significa a purificação recebida na hora da salvação. A purificação da penalidade do pecado pelo sangue de Cristo acontece somente uma vez. A bacia retrata a purificação da poluição do pecado e deve acontecer continuamente pela palavra de Deus. Existe o banho, mas muitas vezes as lavagens dos pés. Um banho, mas muitas vezes a lavagem dos pés. Agora imagina Jesus diante do próprio amigo íntimo que o trairá para lavar os pés. E Jesus lavou os pés. Mas ele não continuou limpo. Não continuou. Parece que Cristo, ao lavou os pés de todos os discípulos. Depois ele tomou as vestes e a voltou à mesa a fim de explicar-lhe o sentido espiritual que fizera. Ele iniciou a conversa com uma pergunta. As perguntas do Salvador constituem um estudo interessante. Elas formam um dos métodos mais eficazes no ensino. Ele ensinava através de perguntas. E aí os discípulos reconheceram Jesus como mestre e Senhor, né? E estavam corretos em agir assim. Ele disse assim, se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os vossos pés, lavai os pés uns dos
outros. Lavai os pés um dos outros. Vamos lá. Vamos para o próprio capítulo aqui, para identificarmos melhor os versículos. A gente vai observar que no versículo 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que ele disse isso? Por causa de Judas. E ele vai dizer no versículo 13, vós me chamais de mestre e senhor, não sou mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus estava tendo ato aí de grandeza, de orgulho, não. De prepotência, não. Ele estava afirmando uma verdade. Ele sendo o mestre do Senhor. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vamos servir uns aos outros. Sirva uns aos outros, assim como eu vos servi. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Isso aqui é a chave de tudo. Se você não fizer, você pode ensinar, você pode falar, você pode dizer sobre humildade, tentar explicar sobre humildade, mas se você não tiver humildade, não fez nada. Ele vai dizer no versículo 17 ainda, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Olha, em outras palavras, Jesus está dizendo, sereis felizes, bem felizes, se vocês fizerdes. Não falo de todos nós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. E ele falava de quem? De Judas. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Certo? Na verdade, vos digo que alguém que recebeu o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus deixa um grande exemplo para todos. No terceiro tópico nos diz assim, humildade versus ostentação. E aqui é um problema gravíssimo. Gravíssimo porque estamos vivendo numa era de ostentação, onde os homens querem se denominar deuses, se denominar poderosos, se corre atrás do poder. Claro, não é nenhum problema correr atrás de se profissionalizar, de ser alguém na vida e ter algo. Mas você precisa ter algo e ser orgulhoso. Você pode ter algo e ajudar os outros. Amém? Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos, entre os próprios discípulos, existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado no Evangelho de Lucas, onde eu já li, capítulo 9, versículo 46 e 47. Tá? Vamos rever aqui, Lucas, não tem nenhum problema, a gente vai rever. Lucas, no capítulo 9, e o versículo 47 nos diz assim. Mas Jesus, vendo o pensamento, versículo 46 primeiro é melhor para a gente entender melhor. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, veja bem, pô-la junto a si e disse-lhe, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe quem me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Amém? Então, queridos irmãos, ele vai dizer aqui, já havia preocupação, né, se a gente for observar, entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deveria prevalecer entre seus seguidores, que é uma coisa que muitas vezes está presente entre nós. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. No segundo subtópico diz o caminho humilde de Jesus. E aí a gente vai observar, através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho de seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Coisa maravilhosa. Um texto da palavra do Senhor que vai dizer nos evangelhos que estive nu
me deste de vestir, estive fome, me deste de comer, né? Tive sede, me deste de beber. Então, precisamos ter essa capacidade de generosidade, de servir ao nosso próximo. Quando fizeres a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Mas, Senhor, quando fizemos isso? Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Tiveste a humildade, a generosidade de usar de bondade, de benignidade com essa pessoa. Então, desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Escute bem, o serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo Jesus, meus irmãos. Assim não haveria espaço para disputa, fama, né? A fama seria deixada de lado e a ambição afastada por meio do exemplo modesto de Jesus. No episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Você já pensou como ficaram perplexos quando viram o próprio Senhor Jesus Cristo pegar uma bacia, pegar água, né, para lavar os pés deles? Homem simples. Terceiro subtópico. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo, que tem sido muito grande em nosso meio. Somos chamados a partilharmos o mesmo sentimento que pautaram na vida e no ministério terreno de Jesus. Filipenses 2, e 5 ao 8. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma experiência de humildade. Certo? De humildade. A gente vai observar aqui que parece que Cristo lavou os pés de todos os discípulos, né? Depois ele tomou as vestes, né? E voltou à mesa, né? E vai dar agora a praticidade da aula que ele estava dando, certo? O Senhor tinha lhes dado o exemplo, uma lição do que deveria fazer uns com os outros espiritualmente. Ele não instituiu a lavagem de pés literalmente, mas espiritualmente. Se orgulho ou animosidades pessoais nos impedem de nos humilhar no serviço aos nossos irmãos, devemos lembrar que não somos maiores do que o Mestre. Sempre que for servir seu irmão, se lembre do seu Mestre. Sempre que for ajudar o seu irmão, se lembre do seu Mestre. Sempre que for olhar para o seu irmão, olhe como se estivesse olhando para o seu Mestre. Certo? E aí você vai ter, ele se humilhou em lavar os que eram indignos, ingratos, e sabia que um deles o trairia. Será que você ministraria humildemente uma pessoa se soubesse que ela estava prestes a traí-lo por dinheiro e sendo seu amigo íntimo? A traição é uma coisa terrível. Agora imagina a traição por uma pessoa íntima sua. Então, queridos, Deus nos deu um grande exemplo. Eu vou terminar lendo, não podia terminar de outro jeito. Filipenses 2, e 5 ao 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento